pessoal, hoje vamos falar sobre insônia, tá? Um assunto mais complexo do que pode parecer, né? Até porque se fosse simples, não tinha tanta gente procurando tratamento, tá certo? Então vamos lá. Inicialmente, que a primeira coisa importante de se entender em relação à insônia é o seguinte: a grande maioria dos pacientes que fazem um tratamento não está tendo melhora, não está tendo a qualidade do sono que gostaria, é por quê? Porque, primeira coisa, você tem que ter um enfoque para fazer o diagnóstico primeiro, antes de pensar em tratamento. A gente entendeu que a insônia não é doença, né? Se você tratar ela como doença, já não vai dar certo. Tem que entender que assim, ó, insônia é um sintoma, é uma consequência de alguma outra coisa. Geralmente da ansiedade, certo? Ainda mais num país que no nosso que a gente está o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, ali já antes da pandemia, né? Então, realmente é uma questão muito importante de se levantar, que é a primeira coisa para a gente observar, né? Então, tratar como consequência de outra situação, e aí você tem que tratar a raiz do problema. Não adianta só, né? Como eu tenho muito paciente de primeira consulta também, doutor, eu só não durmo. Primeiro que isso não existe. Se você não está dormindo, é porque tem alguma outra coisa. Uma das funções mais básicas que a gente tem, que é o controle, sono e vigília. Se isso não está funcionando direito, é porque outras coisas não estão funcionando direito e estão levando a isso. Então a gente tem que avaliar tudo isso, tratar uma coisa de cada vez e a raiz do problema exatamente, tá? Então o que nós vamos falar nesse vídeo? Como funciona o seu sono normal, primeira coisa. O que alterou, levando à insônia, e qual a solução, tá certo? Então, para começar, vamos trabalhar aí, a gente vai estar trabalhando com o quê? Com o hormônio mais importante que existe, que é a melatonina. Se a melatonina não está funcionando direito, não está sendo produzida no horário certo, na quantidade certa, aí você não vai ter uma qualidade de sono e aí, como consequência, todos os outros hormônios já vão ficar desregulados. Então, sempre lembrando, qual é o hormônio mais importante da sua vida? É a melatonina. Se ela não está funcionando ideal, se o seu sono não está adequado, todas as outras funções fisiológicas suas vão funcionar com problema. Então, é aí a primeira coisa para tratar. Então, vamos lá, vamos começar. Então, nós temos o gráfico aqui, né, com a produção ali 8 horas da noite, dando início, e depois você vai vendo que ao longo da noite ela vai rapidamente subindo até ter o pico máximo ali, já em torno ali de 3 a 4 horas da manhã, né? E então, ou seja, esse é o horário, em torno desse horário que é o ideal você estar dormindo para poder ter o funcionamento adequado aí da melatonina. Qualquer horário muito antes ou muito depois já não vamos observar aí a mesma eficácia, né? Então, como você viu aí, a ideia é assim, né? Você não se tornar aquela pessoa que já começa o dia cansada, né? Começa o dia surpreendida pelo despertador, aquele susto tremendo, né? Então é só pensar, quanto tempo você não tem uma conversa no final do dia com as pessoas com quem você ama, chega no final do dia, aquele cansaço, aquela falta de energia, né? Então, o que você precisa corrigir no seu dia a dia? Né? Primeira coisa, dormir cedo, tá certo? Para surfar na onda da melatonina, como você viu lá no gráfico, né? Ela tem o pico dela e depois a queda quando for começar o dia seguinte. Então, assim, não adianta ir contra a natureza, tá certo? Esse é o horário, né? Meia-noite, chama-se meia-noite, porque é metade da noite, tem que ser metade da noite. Então, os povos antigos não tinham essa dificuldade, né? Por que antigamente não se tinha tanto insônia? Até hoje, o pessoal lá do interior mesmo não tem problema. Que fala que dorme com as galinhas, etc. Porque eles dormem no horário certo, e tem uma iluminação muito mais adequada. Então, você vê, qualquer lâmpada aqui tem várias velas, certo? Eu não sei quantas velas cada lâmpada. E a gente fica debaixo de várias velas o dia inteiro, dia e noite, de noite. Então, essa iluminação toda vai atrapalhar. Toda a luz que entra pelo seu olho, ela vai direto incidir na pineal e a pineal vai entender, bom, então está de dia, né? Tanta luz, deve estar de dia. É assim, seu cérebro ele não é tão inteligente de ter um reloginho lá dentro. Ele vai se adaptar de acordo com a iluminação que chega. Então, assim, os povos antigos, o pessoal do interior, acende uma vela, um lampião, não sei o quê. Então, aquilo vai te levando progressivamente a dormir. A gente não, com toda essa iluminação, principalmente o celular, aquela luz direto na sua cara ali, tal da luz azul, tudo isso aí, né, é o que vai transformar o seu sono numa coisa totalmente errática, artificial, né, diferente do que seria o ideal, né? Eu sei que você pode achar difícil e realmente, né, pode ser até socialmente mais complicado você dormir todo dia cedo.
Mas, se você não dorme pelo menos ali 8, 9 horas da noite, para daí pegar aquele eixo ali da meia-noite em diante, né? No meio da noite, você estar dormindo meia-noite, e aí seguir o resto da noite com a melatonina funcionando dentro do ideal, você nunca vai ter uma qualidade de sono perfeita. E aí vai, de repente, ficar aí apelando para medicações, etc, né? Aí, celular. Ué, celular é um dos maiores problemas que a gente tem. Então você vê, quando eu comecei a tratar insônia lá 16 anos atrás, certas coisas eram mais fáceis. Então, por exemplo, eu falava para todo paciente, ó, não tenha televisão no quarto. Não tenha televisão no quarto, porque a televisão vai te atrapalhar o sono e tal. Hoje isso é o de menos, porque tem uma coisa muito pior que é o celular. Está ali do seu lado, com toda aquela luminosidade e notificações o tempo todo ali te avisando, te chamando a atenção, te fazendo pensar e tal, e atrapalhando todo o seu sono. Então, isso é muito pior. Então, assim, ó, primeira coisa, televisão de quarto realmente continua não valendo, o ideal é não ter. Né? Celular também, carregue o celular longe de você. Nunca deixe o celular do seu lado quando você vai dormir. Nunca. Porque, primeiro que ele tem o próprio, como todo equipamento eletrônico, ele tem lá o campo eletromagnético dele, que vai ficar aí competindo com o campo eletromagnético do seu cérebro, vai ficar te atrapalhando o sono, tá? Uma questão de física. Mas, além disso, tem toda essa questão de notificações e luminosidade, tá? Aquilo te chamando a atenção o tempo todo. Então, o que você tem que fazer? Tá? O que eu faço há anos? Carrega o celular fora do quarto. Tá? Se você tem um banheiro do lado, qualquer outra coisa que tiver tomada, ótimo. Aí, nem que seja no corredor, se tiver um corredor do lado do quarto, você vai carregar no corredor. Você carrega lá, ah, mas ele é o meu despertador. Beleza, deixa o despertador ligado no volume que vai dar para você ouvir na manhã seguinte, e aí ele fica em outro quarto. Assim ele deixa você em paz durante o sono todo, né? A outra coisa é a luminosidade. Você sabe que a luminosidade, qualquer luzinha, qualquer LEDzinho vai te atrapalhar o sono, sim. Ah, isso não me atrapalha. Ó, toda vez que você falar, isso não me atrapalha no sono, acredite, atrapalha. Tá? Qualquer coisa. Por exemplo, café, é muito comum. Ah, eu tomo café 1 hora antes de dormir, vou dormir, não atrapalha em nada. Vai, faz uma polossonografia depois de tomar café e uma sem tomar café, e você vai ver a diferença absurda, tá? De como que vai estar toda alterada a sua qualidade do sono. A gente tem uma arquitetura do sono, tem altos e baixos ao longo do sono inteiro, tem o sono REM, tudo. Que se você nunca ouviu falar nada disso, basta saber que assim, o nosso sono ele varia o tempo todo, ele tem uma movimentação, inclusive dos seus olhos e tal. Você tem uma agitação maior e menor em várias situações no sono. É meio maluco, mas ele é aquele que do jeito dele, é bagunça do jeito dele que só ele entende. O nosso cérebro funciona assim. Se você fizer um sono direto, como se fosse um celular que plugou na tomada para carregar, não vai funcionar. Por isso que nenhum remédio faz, não existe remédio para insônia, na verdade, né? Existem coisas que mascaram, coisas que te sedam. Você toma, fica sedado, tá? Mas todos esses altos e baixos, toda essa arquitetura complexa do sono, vai ficar comprometida. E aí seu sono vai ficar comprometido. Então não tem remédio milagroso, nunca vai ter, tá? Por mais que a indústria farmacêutica queira vender isso para você, tá certo? E aí, outra coisa também, né? Fitoterápicos também, muito importante lançar mão disso. Existem aí vários fitoterápicos, a própria melatonina que você pode tomar à noite e outros componentes aí químicos que você pode adicionar para melhorar a qualidade do sono, certo? Que mais? Outra coisa muito importante também em relação à insônia é a questão seguinte, do jet lag. Você já deve ter ouvido falar de jet lag, aquela coisa do pessoa que vai viajar para a China, né, o fuso horário, aquela diferença grande de fuso horário, e você fica alterado, talvez você já tenha passado por isso, vai para outro país, e aí você fica aquele sono todo conturbado. Foi praticamente aí que inventaram a melatonina, né? Inventaram não, inventaram de sintetizar e comercializar, e viram que você, fazendo uso da melatonina, você conseguia regular o sono, principalmente nesses casos aí, viajantes internacionais e tal. O que você não sabe é que você passa jet lag toda semana. Mas como assim? Eu não viajo toda hora. Viaja, é como se você viajasse sempre. Porque o que acontece? Ó, imagina que você mora aqui na Grande São Paulo, aí você vai dormir, aí você, o que você faz no fim de semana? Você acorda mais tarde, certo? Ah, hoje é sábado, hoje é domingo, acorda 2, 3 horas mais tarde. No sábado,
no domingo. Quando é na segunda, você tem que voltar 4 horas antes. Então, em média, tá? Tem até estudos que mostram que assim, é como se você pegasse, fosse dormir, tá? Domingo à noite aqui, né? Pegar um avião, aliás, pegar um avião logo cedo, na segunda-feira, de São Paulo até Santiago do Chile. E aí você passa a semana lá. Você não ia ficar com jet lag, você não ia ficar meio mal? Então é isso que a maioria das pessoas fazem. Né? Essa coisa de, mas é sábado, é domingo, vou acordar mais tarde. Eu sei que socialmente tá, faz sentido. Mas assim, para a sua saúde é péssimo. Tá? Porque para o seu corpo isso é uma agressão. É uma agressão toda semana. Você faz uma agressão no sábado, aí no domingo o seu cérebro meio que não está entendendo o que está acontecendo. Acorda à tarde de novo. E depois vem a outra agressão na segunda-feira, que é acordar cedo de novo. Então, qual que é a ideia? Acorde cedo de segunda a segunda, direto. Tá? Tem um horário fixo, todo dia a mesma coisa. É difícil, que socialmente é outra coisa. Tá? Mas para sua fisiologia, se você conseguir fazer isso, é a melhor coisa. Mas eu não tenho, eu queria aquele livro que eu queria ler, não tenho tempo livre, né? Que a gente mais ouve os pacientes falam, não tem tempo livre. Não tenho tempo para ir na academia, não tenho tempo para ler um livro, não tenho tempo para fazer aquele curso, não sei o quê, online e tal. O que você faz? Usa esse tempo. Faz a experiência, acorda sábado, domingo, mais cedo. Essas 3 horas aí que você vai ganhar a mais, né? São 6 horas por semana, né? Aí já é um dia inteiro, literalmente, por mês, que você vai ter para conseguir dormir muito melhor, né? Acordar de uma maneira que seu corpo não vai estranhar e ainda ter um tempo livre de brinde, tá certo? Outra coisa, para dormir bem, você precisa então um pouco mais de 3 motivos aí, né? Dormir no horário certo, tá certo? Esquecer de mexer no celular 2, 3 horas antes de dormir. Não adianta tomar um remédio 2, 3 horas antes de dormir. Né? Às vezes eu escrevo lá para o paciente, tomar 2 horas antes de dormir. Que geralmente é o horário, é o tempo aí de funcionamento da melatonina e tal. Mas daí nessas 2 horas não é só tomar e pronto, ficar esperando o milagre do remédio do Dr. Paulo. Não, é você nessas 2 horas mudar tudo que você está fazendo ali. Então, comer, beber 2, 3 horas antes de dormir, esquece, porque o nosso corpo é o seguinte, ele é feito para fazer digestão e metabolização da alimentação durante o dia. Tanto é que o pico, né, da produção das nossas enzimas é justamente meio-dia. Meio-dia, né? Então você tem o pico, é o horário onde você poderia até comer mais ao longo do dia, sem engordar tanto, porque é a hora que você vai mais queimar energia, certo? Então aproveitar esse pico e depois diminuir. Então de noite, à noite, o que o seu fígado faz é metabolizar tudo que você digeriu, né? Fazer digestão, tá? Mas não é para digestão, é só para assimilação, absorção de tudo. Né? A digestão é durante o dia. Então, se você vai dormir, o sangue vai tudo ali para o seu intestino para trabalhar, né? Tem churrascaria que fica aberta até 11 horas da noite, é um absurdo. Porque você vai comer né, a carne que é de difícil digestão, aí vai ficar a noite inteira trabalhando aquilo e o seu cérebro vai fazer tudo menos ter capacidade de ter um sono de qualidade, certo? Outra coisa, idade, né? Provavelmente se você já passou dos 50, 45, 50, você lembra que tinha muito mais energia pela manhã e tal. Agora imagine se você pudesse voltar a ter esse mesmo nível de disposição, né? Por quê? O que acontece? Isso é a questão que você, a cada década de vida, tem uma mudança drástica, né? Principalmente nas primeiras décadas de vida, uma mudança drástica na produção de melatonina. Então, mesmo você fazendo tudo isso certinho, como eu falei até agora, assistiu o vídeo inteiro, ótimo. Mas ainda tem a questão da idade, né, em relação a isso. Então, acompanha. Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona, como é que é o outro gráfico da produção da melatonina ao longo da vida. E aí você vai ver como que se explica as alterações de padrões de sono que a gente tem ao longo da vida toda. Então aqui nós vamos poder observar no gráfico com facilidade o impacto que nós temos, né, nos níveis de melatonina ao longo da vida. Você vê como diminui, principalmente aí na região desse círculo azul aí, segunda, terceira década de vida. Olha o nível, né, da queda de melatonina. Né? Com 30 anos de idade você tem praticamente uma fração do que tinha de produção de melatonina anteriormente. Dali para frente continua diminuindo, e aí dos 80 anos para frente, como você está vendo aí no gráfico, é praticamente zero. Não é à toa que pessoas
que passaram ali dos seus 40, 50 anos, em geral, acabam tendo que apelar para alguma medicação para dormir, o que muitas vezes, inclusive, nem resolve o problema, porque você acaba tendo a medicação potencial de causar tolerância, que é como a gente chama, né, quando o remédio vicia, e fora que nenhum remédio vai realmente tratar a sua insônia de uma maneira natural, vai apenas sedar, mas a qualidade do sono continua alterada, né, e sem você ter a arquitetura do sono adequada, como é com a melatonina. Né? Então você viu aí toda a questão, né, de como que você muda a produção de melatonina, mesmo tendo hábitos de vida saudáveis, alimentação, horário de sono, tudo, ainda assim tem fatalidade que vai alterar muita coisa. E aí, aí que entra a questão, né, da indústria farmacêutica que cai matando e todo mundo hoje passou dos 40, 50 anos, é raro você ver alguém que não toma nada para dormir, né? A pergunta que eu mais uso é qual remédio você toma para dormir? Quando eu respondo que nenhum, as pessoas falam, como assim? Está explicado aqui nesse vídeo tudo o que você pode fazer para não precisar depender dessa medicação toda, né? Depois ficar viciando, começar a desenvolver tolerância, né? Que é o que vulgarmente se fala, daí eu vicio no remédio, daí que fica mais difícil ainda. Se você está sempre precisando de mais medicação, mais, vira um sono totalmente fora do que é natural, do que é saudável, né? Na verdade não é um sono, é uma sedação, você seda, desmaia, depois acorda no dia seguinte não sabendo muito bem de onde está, né? E depois, com o tempo, você vai viciando, vai ficando ainda pior a situação. Então, quando a gente faz essas mudanças, a gente consegue longe. Né? O caso mais emblemático que eu tenho aqui é uma paciente já com 68 anos de idade. Chegou para mim, faz 15 anos que eu tomo Rivotril para dormir, vou morrer só precisando dele para dormir. Aí eu falei, depende muito do paciente também, tá? Então aí, vamos sentar, vamos trabalhar tudo que a gente pode mudar, a gente faz a medicação, por enquanto ainda precisa, mas com o objetivo de lá na frente a gente reduzir, diminuir, colocando uma coisa muito mais saudável no lugar, né? E aí o que aconteceu? O paciente, no máximo 6 meses depois, tiramos o Rivotril. 15 anos viciado no Rivotril, a gente tirou, já não toma nenhum remédio para dormir. Milagre? Não, foi trabalho duro e intenso para que em poucos meses a gente conseguisse ter esse resultado. Então dá para a gente replicar isso, principalmente para quem já está menos tempo tomando medicação, que é muito melhor, né? E então é possível sim, porque que é melhor, né? Ficar tomando remédio para acordar, remédio para dormir e aquela confusão toda, ou um dia que você ficar sem, né? Uma semana sem o remédio, é o caos na vida dessas pessoas. O que é melhor? Isso ou estabilizar, né, seus hormônios, vitaminas, avaliar tudo isso numa consulta. E a ideia é essa, a gente identificar aí um problema, um diagnóstico, uma solução.